Oi galera, boa noite. A gente vai falar hoje sobre a Síndrome de Estocolmo. E a Síndrome de Estocolmo também é conhecida como vinculação afetiva de terror ou traumática. E ela não é reconhecida pelos dois manuais importantes da psiquiatria, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e o ICD, que é a Classificação Internacional de Doenças. A síndrome é um estado psicológico particular em que uma pessoa desenvolve se ela for submetida a alguma situação de risco, podendo ser um cárcere privado, guerra, campos de concentração, abusos e prisão domiciliar. Para isso acontecer, tem que ser por um longo período de tempo, e a pessoa, dentro dessa situação de risco, acaba desenvolvendo uma afeição pelo seu algoz. Essa afeição pode ser tanto para a amizade quanto para o amor. E essa síndrome é um mecanismo de defesa. Seus sintomas são consequências do grande excesso de cansaço físico e emocional. De acordo com a psicanálise, pessoas que, na infância, durante a relação com a família ou cuidadores, desenvolveram traços de sadismo e masoquismo em sua personalidade, estão mais propensas a terem simpatia por seus agressores ou sequestradores. Bom, gente, no dia 23 de agosto de 1973, houve um assalto em Estocolmo, na Suécia. Foi um assalto a um banco e, em virtude dos laços que foram formados ali entre os reféns e os seus captores, deu origem ao fenômeno psicológico que começou a ser conhecido como Síndrome de Estocolmo. Foi numa manhã, né, o banco estava se preparando para abrir, quando um homem entrou com uma maleta, sacou uma metralhadora e começou a disparar para o alto. Na época, uma das reféns, Emma, ela tinha 23 anos e foi escolhida como refém, né, por um dos assaltantes. E ela dizia que ela confiava plenamente nele, que ela viajaria por todo mundo com ele, que sim, ela ficou com medo e muitas outras coisas que ela conta e tem as falas dela. O nome desse assaltante era Jan Olson. Ele estava totalmente armado e já tinha ferido 2 policiais. Ele amarrou os reféns e começou a fazer suas exigências. Pediu uma grande quantia em dinheiro, um carro e que lhe trouxessem um outro criminoso que cumpria pena, que era o Clark Olofsson. E para diminuir a tensão, né, a polícia tirou o Olofsson da cadeia e permitiu que ele fosse para o banco. Primeiro mandou Olson desamarrar as 3 mulheres e depois encontrou um jovem escondido no depósito e o levou para junto das reféns. Quem pediu isso foi o Olofsson. E havia um acordo, né, entre a polícia e ele para que ele fosse negociador. Quando você está nessa posição, o que pode, faz o que pode. No início não havia confiança, mas aos poucos comecei a sentir que talvez eu devesse respeitar esse homem. Quem sabe ele poderia fazer algo por nós. Isso segundo a Emark. O primeiro criminoso, Olson, a aterrorizava. E já o segundo, Olofsson, já lidava com ela como se fosse um amigo. Ele me acolheu sob seu manto protetor e me disse: nada vai acontecer com você. É difícil explicar a pessoas que não passaram por essa situação o quanto isso foi importante para mim. Senti que alguém se importava comigo. Talvez fosse um tipo de dependência. Em todo caso, foi bom, porque se Olofsson fosse fazer mal a alguém, não seria a mim. Não me sinto mal por isso. Fiz o que pude para sobreviver. Quando ela foi indagada sobre a possibilidade de Olofsson ter uma atração
sexual por ela, ela disse que ele nunca demonstrou nada. E já passando para o segundo dia do assalto, a refém se sentia muito respeitada por Olafsson, e quando ele deu a ela um telefone para que ela ligasse para o primeiro-ministro da Suécia, ela não hesitou em pedir que ele deixasse os criminosos em liberdade após o assalto. No mesmo dia, Emma fez declarações pela rádio sueca que foram muito ousadas, e até sua mãe telefonou para chamar sua atenção. A mãe dela era professora e não admitia que ela falasse palavrões, nada disso. E foi essa questão que ela constou nas declarações. Sua estratégia de sobrevivência, a identificação com um de seus captores, produziu alterações em seu comportamento que naquele momento ela não percebeu. Ela lembra, por exemplo, que no segundo dia o Olson ameaçou disparar contra Sven, que era um dos reféns junto a ela. Ele queria mostrar à polícia que estava falando sério, que era perigoso, e disse a Sven que lhe daria um tiro na perna. Sven, claro, se assustou. Então o ladrão disse que não atingiria nenhum osso e que não causaria muito estrago, mas Sven não se acalmou. Eu disse, mas Sven, é só a perna. Me envergonho disso. Tento ser uma boa pessoa e nunca ferir ninguém, mas naquele momento achei ele um covarde. Levou 10 anos para eu ter coragem de contar a alguém o que havia dito a Sven naquele momento. Por sorte, Olson não levou adiante seu plano, mas o próprio Sven admitiu que sente gratidão por seus captores e tem de se esforçar para lembrar que eles eram 2 criminosos violentos e não seus amigos. Os reféns ficaram presos durante 6 dias no cofre do banco, e nesse período a polícia fornecia comida e cerveja. Finalmente, no 6º dia, a polícia decidiu furar o teto do cofre e desarmar os sequestradores com gás lacrimogêneo, apesar de Olson ter ameaçado matar todos os reféns caso a polícia fizesse isso. Emma não gostou da forma como a polícia resgatou, os prisioneiros, e no final os criminosos se entregaram e ninguém ficou ferido. Em entrevistas após o assalto, Olson disse que não conseguiu matar os reféns porque ficou muito próximo deles. E hoje, já se passaram 46 anos, quase 47, Emma que ainda se refere a Clark Olofsson como seu amigo e os dois ainda se correspondem. Ele está preso. Ela nunca criticou seus atos. Os reféns foram examinados por psiquiatras e a resposta emocional que tiveram de identificação com seus captores passou a ser chamada de Síndrome de Estocolmo. O termo foi cunhado pelo criminologista e psiquiatra Nils Bergeron. Bom, eu deixei algumas dicas aqui de séries e filmes. Acredito que alguns vocês até conheçam. Se não conhecem, indico a vocês verem. Eu já vi quase todos e acho bem interessante. Alguns eu não sabia que tinha envolvimento, né? Assim, uma ligação à síndrome, mas hoje, né, já lendo, conhecendo melhor, são bem interessantes mesmo. E aqui são algumas fotos reais, né, do assalto. Nessa foto que tem uma moça e um homem, essa é a Emark, e esse de bigode é o Olofsson.
Aí tem ele sendo preso, o pessoal com a máscara, né, por causa do gás lacrimogêneo, os atiradores, toda a população ali em volta, né, socorristas e tudo mais. Para identificar a síndrome de Estocolmo em algum indivíduo, é preciso saber 3 coisas: que a vítima vai desenvolver um sentimento de simpatia pelo seu agressor, que ao invés de julgá-lo, vai colocar a culpa nas desigualdades sociais e mesmo após liberto, dirá que sempre foi bem tratado enquanto preso. Sendo assim, como forma de defender-se, o subconsciente estimula um comportamento de compaixão para com o agressor, de modo que a relação entre vítima e sequestrador passa a ser muitas das vezes de identificação emocional e amizade. Como já foi dito lá no começo do trabalho, isso é um mecanismo de defesa para fazer com que a pessoa se sinta mais tranquila dentro da situação de perigo que ela se encontra. Inicialmente, essa ligação emocional teria como objetivo preservar a vida. No entanto, ao longo do tempo, devido aos laços emocionais criados, os pequenos atos de gentileza por parte dos infratores, por exemplo, tendem a ser ampliados pelas pessoas que possuem a síndrome, o que faz com que se sintam mais seguras e tranquilas. A abordagem mais utilizada na síndrome de Estocolmo é a terapia cognitivo-comportamental. Então, por ela não ser uma condição comprovada e nem diagnosticada, não se usa medicamento nessa síndrome. Então, a terapia é uma grande aliada, obviamente, onde o psicólogo vai identificar as origens do comportamento e utilizar técnicas para fazer com que o paciente compreenda melhor suas motivações e transforme esse comportamento. Aonde, na terapia cognitivo-comportamental, toda situação gera um pensamento que gera uma emoção que gera um comportamento. Então, isso que será modificado. Mas 2 casos conhecidos como síndrome de Estocolmo é o de Patricia Campbell Hearst, mais conhecida como Patty Hearst, que foi sequestrada por um grupo de terroristas americanos em 1974 e mantida em cativeiro durante 1 ano e 7 meses. Patty foi acusada em julgamento de se unir voluntariamente a seus sequestradores, vivendo com eles e passando a ser cúmplice dos assaltos que eles cometiam. Ela alegou ter sido estuprada e ameaçada de morte, mas ainda assim foi considerada culpada do assalto a banco. E o de Natasha Kampusch, que foi uma austríaca que foi sequestrada em 1998 aos 10 anos de idade, enquanto ia para a escola. Aos 18 anos, conseguiu escapar do seu cativeiro durante um momento de distração de seu sequestrador, que posteriormente veio por se suicidar quando soube que estava sendo procurado pela polícia. A jovem demonstrava um certo sentimento de gratidão por ter sido poupada de diversas coisas como cigarros, bebidas, más companhias, graças ao tempo em que ficou com seu sequestrador. Chegou inclusive a se referir a ele como uma pessoa gentil e chorou muito sobre sua morte. E ela foi um caso que se virou até livro e ela mantinha uma foto do caixão dele dentro da carteira.